A Bíblia sabe do perigo do orgulho e da soberba. Tiago capítulo 4, versículo 4 vai dizer que Deus resiste ao soberbo e concede graça aos humildes. Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a queda. Quando Jesus iniciou o seu sermão das bem-aventuranças e o sermão da montanha, ele vai falar sobre os bem-aventurados, e a primeira bem-aventurança não é a arrogância, é a humildade. Bem-aventurados humildes de espírito. O reino de Deus é composto de humildes. É preciso tratar a nossa personalidade, o nosso caráter, as nossas emoções, para não dar vazão à arrogância e nos descobrirmos resistidos por Deus. O Salmo 139 tem a oração mais difícil que alguém pode fazer. Talvez a oração mais necessária que alguém pode fazer. O salmista vai dizer: vê em mim se há algum caminho mau. É um pedido a Deus para que Deus aponte os pecados. Vê se há em mim algum caminho mau. Meus irmãos, Naamã não é crente. Naamã é um homem muito destacado no seu país, chamado Síria. Um homem de sucesso. Um militar graduado. Mas eu vejo na vida de Naamã traços do orgulho comum ao homem sem Deus. O que não é comum é a arrogância no homem e na mulher que diz conhecer a Deus. Deus estava tratando Naamã, e eu espero que Deus nos trate, para que o nosso coração seja de fato um coração humilde na presença de Deus. E se a gente tem um coração humilde na presença de Deus, as pessoas que vivem conosco vão dar glórias a Deus. Deus estava ensinando a Naamã. Ele tinha alguns conceitos e alguns pensamentos equivocados. O primeiro deles, ele precisava aprender a não confiar no homem, mas confiar em Deus. Segundo erro, que ele precisava aprender é que a bênção não se compra, mas se recebe pela graça. Terceira coisa que Naamã precisava aprender: o que impressiona a Deus não é a pompa, mas é um coração humilde e quebrantado. Naamã vai com sua comitiva ao rei. O profeta diz: manda vir aqui, é comigo que ele resolve. Ele chega com cavalos, cavaleiros. E qual é a postura do profeta? Nem sai para recebê-lo. Manda um subalterno falar com o general do exército do rei da Síria. É muita afronta. Não, não é afronta. Aquele homem precisava aprender que não era a pompa que o precedia, que dava a ele dignidade para ser recebido de forma diferente. Deus não se pressiona com pompa. Deus não se impressionou com Eliabe. Eliabe é irmão de Davi, o grande profeta de Israel chamado Samuel. Quando viu Eliabe entrar naquela sala, ele no coração diz: eis o rei de Israel. Aquele homem foi impressionado com o porte. E Deus falou para o profeta na hora: tu vês o exterior, eu vejo o interior. Eu não me impressiono com isso. Outra coisa que Naamã precisava descobrir e aprender: que as coisas que queremos, na sua maioria das vezes, não serão e não são do jeito que a gente quer e determina. Jesus, ele curou de várias formas e maneiras. Jesus não tinha um método único de abençoar com cura. A gente lembra da história várias vezes, a mulher cirofenícia, o centurião, que pediram ajuda por seu filho e seu servo, e à distância, Jesus deu uma ordem e pessoas foram abençoadas, libertas, com uma ordem. A Bíblia diz também em Lucas que Jesus, impondo as mãos, curou pessoas. A Bíblia diz também em João capítulo 9 que Jesus deu uma cuspida no chão. Ele não pegou água, ele deu uma cuspida no chão, fez barro. Eu sei que você está dizendo eco, mas Jesus tem os métodos dele, e é isso que eu quero chegar. E passou nos olhos daquele homem.
E a cura aconteceu. Qual o método que você escolheria? Você não precisa nem ir lá em casa, de longe mesmo o Senhor manda. Ou então toca aqui, Jesus, bota a mão aqui. Deus vai dizer, mas eu quero mexer nas suas feridas, para você ser curado. Aquele cego pegou o cuspe, é claro que é o cuspe de Jesus, né, meu irmão? Mas todo caso, se você fosse escolher, o método, ele que escolhe. Como vai ser, é ele quem dita. Quem você pensa que é para dizer, tem que ser assim? Quem você pensa que é? Outra coisa que Naamã precisava aprender para ser curado, antes dos mergulhos, a não desprezar o que Deus prioriza. Esse homem, ele fica indignado e irado. Depois ele começa a desqualificar. É típico do arrogante, do prepotente, do soberbo. Tudo tem que ser menor do que ele é. E ele tem que desqualificar o outro e as coisas dos outros. Isso é traço de soberba. Ah, irmãos, tome cuidado. Tome cuidado. Parar aqui a história seria injusto para com Naamã. Porque de fato Deus fez uma obra no interior desse homem maior do que a obra no exterior desse homem. A Bíblia diz que ele deu 7 mergulhos no Naamã, no Jordão. E tinha que ser no Jordão. Em Israel você tem a maior depressão da face da terra. O mar da Galileia está abaixo do nível do mar, 213 metros. O Jordão desce e ele chega no Mar Morto. 400 e tantos metros abaixo do nível do mar, mas o que tem abaixo dá quase, a depender da profundidade, 800 metros abaixo do nível do mar. É a maior depressão da face da terra. Sabe qual o nome, o significado do nome Jordão? Descedor. O que desce. Sabe por que o problema de Naamã não se resolveria no Abana e no Fafá? Por mais que os significados sejam bonitos, um significa rio de ouro e o outro rio caudaloso. Tinha que ser no descedor. Tinha que descer. Tinha que descer. Nós precisamos descer, irmãos. Engolir o orgulho muitas vezes. Para a glória de Deus. Nós temos que descer. Baixar a cabeça. Se você for brigar com todo mundo que te afronta, onde é que você vai parar? Tinha que ser no Jordão. Ah, que Deus providencie Jordões para nós hoje. Para a gente descer no descedor. Para Deus tratar o nosso coração. E a gente descobrir que é pó. Do mesmo pó. Que é aquilo que fede, que fica aqui nos seus intestinos grosso e delgado. Pode feder mais do que um pobre. E eu vejo aqui alguns sinais de como Deus tratou internamente. Ele ficou como um bebê, a pele dele. Há uma conversão interna, porque a conversão mexe com o nosso brio, com o nosso orgulho. O verdadeiro convertido, ele se submete a Deus, submete aos irmãos. É alguém que aprende o tamanho dele. Esse homem havia recebido a bênção, poderia ter ido embora. Mas algo se processou no seu coração, além da sua pele. Ele volta para agradecer. Esse é um sinal que tem conversão na vida desse homem. Coração grato. O que é que o profeta faz? Manda um emissário, ele vai recebê-lo, porque sabia que tinha se operado nele algo profundo no coração. O profeta, que antes havia se recusado a recebê-lo, agora faz questão de recebê-lo. Vá ao encontro desse homem. Porque havia um outro semblante, um outro olhar em Naamã. Alguém havia se encontrado com Deus e havia sido vencido por Deus. Esse homem faz uma declaração de fé maravilhosa. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Ele está dizendo, esse Deus de Israel é maior do que os meus deuses lá na minha terra. Lembre-se que nesse período, os deuses estão nacionais. Abandonar o Deus nacional é abandonar a cultura. É como se fosse um contrassenso. Não se pode fazer isso. Esse homem diz que a experiência que ele teve com o Deus de Israel mostrou que Deus é maior do que os próprios deuses do país dele.
havia acontecido algo profundo e grande no coração desse homem. Naamã passa por uma conversão, e a conversão gerou nele um homem humilde. Queridos, eu falei no início que a oração mais difícil é aquela que a gente diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. É melhor que Deus fale do que outras pessoas falem dos nossos defeitos e falhas. E nós precisamos ter cuidado, queridos, com arrogância, prepotência. Porque Deus resiste ao soberbo. Deus dá graça aos humildes. Acredite nisso. Não queira ser lobo, queira ser sempre ovelha. Porque quem defende ovelha é pastor. Quem defende lobo é ele mesmo. Que Deus trate o nosso coração. E se há em nós algum vestígio de arrogância, prepotência, soberba, que hoje mesmo a gente confesse diante de Deus, a gente saia daqui, como diz a música popular, com pele de bebê. Limpo, por dentro e por fora.